Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização: Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento: Beto Ferragens, Vidraçaria e Serralheria. Camacho Consultores. Mágica do Ser, Facilitadores da Consciência. Quiro Pilates Wellness Center. Olá, eu sou Lígia Marques e você está assistindo o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo, exibido na televisão Santa Maria, canal 19 da NET, na Amigo TV e na Max Cloud TV. Você também pode assistir nas páginas sociais Facebook e Instagram da TV Santa Maria e nas páginas sociais exclusivas do programa Lígia Marques no Facebook e no YouTube, além do site santamaria.tv.br. Este programa é exibido pela SM Produtora e é uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista, Recanto Maestro. Hoje nós temos uma convidada que é quiropraxista, graduada pela Universidade Fevale, em Novo Hamburgo, e vai nos falar um pouco então sobre a quiropraxia aliada ao Pilates, né? Nós já tivemos aqui no programa uma entrevista sobre quiropraxia. Bem-vinda ao programa, Juliana Schneider. Obrigada, Lígia, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho mais sobre o meu trabalho. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, né? Você trabalha com o Dr. Volmir no Centro de Tratamento da Coluna, né? Ele já esteve no programa. E hoje nós vamos saber um pouco mais, assim, do trabalho da Juliana, né? Como é que ela desenvolve esse trabalho. Por exemplo, o que tu encontrou, né, na tua escolha do estudo da quiropraxia? O que tu buscou nessa formação e o que tu encontrou entre teoria e prática que tu aplica no dia a dia? Bom, eu, apesar de porto-alegrense, na época que eu estava no ensino médio, eu morei em Novo Hamburgo. E Novo Hamburgo é a única cidade do Rio Grande do Sul que cedia um curso de graduação em quiropraxia, que é na Universidade Fevale. E na época eu já, por estudar bastante, ficar muito tempo sentada, eu sentia bastante dores na minha coluna lombar. E geralmente tomava um remédio, um relaxante muscular, alguma coisa assim. Só que apesar de jovem, eu já sabia que isso não era bom a longo prazo, né? Claro. Então, um dia um amigo me recomendou, por que tu não vai num quiropraxista? Novo Hamburgo é uma cidade que a quiropraxia já é bem consolidada, né? Então, tem muitos profissionais. Olha só. Talvez uma das cidades do estado que mais tenha, assim, proporcionalmente. Até porque a Fevale é ali, o curso é ali, as pessoas se mantêm, né? Exatamente. Como aqui em Santa Maria, as pessoas se mantêm também. Exatamente. E a própria Fevale tem uma clínica enorme para atender a população de baixa renda, enfim, que bacana. Um projeto bem legal. Então, na época, esse amigo me comentou, por que tu não vai num quiropraxista, ver o que está acontecendo e tudo mais. E eu fui numa quiropraxista, que depois veio a ser minha professora na graduação. Me apaixonei pela quiropraxia. Que até então tu não estava estudando ainda? Até então eu não estava estudando, não conhecia, tá? Não tinha pouco conhecimento, só mais de ouvir falar mesmo. E em troca ainda ganhei outras melhoras, eu sofria com muita enxaqueca, nem sabia que podia ser da minha coluna, enfim. Me apaixonei, resolvi fazer o curso. Na época eu estava indo, na verdade, fazer letras na URGS. Olha e mudei só. completamente de caminho. E me apaixonei pela profissão. É uma profissão que ajuda muitas pessoas todos os dias, de uma forma não invasiva, não medicamentosa, né, de uma forma natural, saudável. E tem uma teoria muito bonita e que cada vez está se comprovando mais, e isso é muito gratificante, trabalhar melhorando a vida das pessoas, né, de uma forma sem causar nenhum malefício. Que bacana. É muito interessante, porque eu mesmo não conhecia também, né? Eu fui conhecer através do Dr. Volmir, e aí eu fiz uma entrevista com ele, ele explicou um pouco esses conceitos. Quem quiser procurar a entrevista no YouTube, no canal do programa Lígia Marques,
está ali sobre quiropraxia, Dr. Volmir Haldi, né? Exatamente. Então, a Juliana, ela já prestou serviço e atendimentos em algumas instituições, como a Brigada Militar, também nas unidades básicas de saúde, né, no SUS, para o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais e Hospital Municipal de Novo Hamburgo. Acho que todos esses são de Novo Hamburgo, são, né? Novo Hamburgo. E agora ela atende em Santa Maria, no Centro de Tratamento da Coluna, em parceria com a Quiropilates, né? Então, a Quiropilates, ela leva o nome Quiro, né? Isso sempre me chamou a atenção. Ela leva o nome Quiro na empresa. Qual que é a relação entre quiropraxia e o Pilates, né? Como é que a gente faz essa relação? E por que houve essa associação? Primeiro vai lá na quiropraxia, depois vai fazer o Pilates ou vice-versa? Olha, costuma ser primeiro a quiropraxia, depois o Pilates, né? O nome em si veio, né, da Adriana e do Volmir, pelas formações de cada um, né? Uma empresa dos dois. A gente, no Centro de Tratamento da Coluna, nós quiropraxistas, trabalhamos numa parceria com a Quiropilates, que fornece as aulas de Pilates, individual ou em grupo. A quiropraxia, ela é um tratamento. Então, geralmente, o que acontece? As pessoas nos buscam com alguma queixa, né? Alguma dor, uma hérnia de disco, algum problema relacionado músculo-esquelético, que a gente chama, ossos, articulações, tecidos moles, tendões, músculos. A gente faz esse tratamento e aí entra o Pilates como um complemento, né? O Pilates, a gente sempre diz, ele é uma maneira de manter aquilo que a gente deixou corretamente a longo prazo. Então, o Pilates, ele trabalha muito, não sou da área da educação física, né? Mas ele trabalha muito essa musculatura que estabiliza a coluna. Então, o que acontece? O quiropraxista, ele faz os ajustes, ele deixa essa musculatura trabalhando de forma correta para evitar lesões, de maneira simétrica, a coluna com a mobilidade adequada, trata aquele problema no momento em que o paciente estiver apto, ele é recomendado a iniciar o Pilates, e o Pilates vai manter ele bem, vai trabalhar essa musculatura, vai estabilizar, vai consolidar aquilo da maneira correta que o quiropraxista deixou. Então é uma parceria que funciona muito bem, a gente tem resultados excelentes, né? Que legal! E o Pilates manutenção, então. É como se fosse uma manutenção. De vez em quando precisa ir no quiro? Precisa ainda, enfim, porque às vezes o problema volta um pouco, é importante fazer uma manutenção. Eu sempre digo, estilo de vida, todo mundo vai sentir às vezes alguma coisa. E ninguém tá, às vezes, um mau jeito, né? Às vezes tropeça. Exatamente. Enfim, né? Às vezes dá um movimento brusco. A maioria, às vezes, é o simples ficar o dia inteiro sentado no escritório, de vez em quando precisa ir lá dar uma, né? Eu sempre brinco uma geometria e balanceamento, dar uma alinhada, porque aquilo sobrecarrega, né? Sim, ou aprender os hábitos, se a gente seguisse os hábitos também daria menos, né? Exato. Porque um dia, por exemplo, numa caminhada com os colegas, um colega tinha uma pedra muito alta e eu não conseguia subir sozinha, e ele me puxou pelo braço. Mas ele me puxou antes de eu dar um impulso. Gente, o braço foi e o corpo não. Parece que destroncou isso aqui. Eu fiquei ninguém tá imune. Então, de uma hora para outra pode acontecer, né? Exatamente. Alguma coisa. Exatamente. Por exemplo, eu tenho uma curiosidade, a dor de cabeça e a enxaqueca, né? Que foi um dos momentos em que tu foi procurar quiropraxia, e são fatos muito recorrentes hoje em dia. Eu conheço pessoas, eu mesma às vezes tenho, né? E do nada, pior é isso, do nada, e a gente tem que encontrar a causa, por que aquilo aconteceu, e a enxaqueca às vezes vem com vômito e deixa a pessoa na cama, né? A pessoa fica caída, né? Na tua visão, é possível tratar, e como é que é aplicado, tanto na quiropilates como na quiropraxia, né? Se um cliente chega com dor de cabeça, como é que resolve? Essa queixa, ela é muito comum, tá? A cefaleia, que a gente chama, né? Enxaqueca. Boa parte das dores de cabeça tem origem músculo-esquelética, ou seja, tem origem na região cervical. Seja por uma músculo esquelética, vem dessa região muscular ou vertebral. Então pode ser uma vértebra desalinhada que está pressionando um nervo que vai para a cabeça, pode ser simplesmente muita tensão muscular que também pressiona essa inervação irradiando para a cabeça. Outras coisas que podem vir junto com a dor de cabeça e são bem comuns: zumbido no ouvido, vertigem, náusea. Então assim, é uma queixa muito comum. Eu diria
cada vez mais pelo uso do celular também. Porque o fato de olhar para baixo, a gente sobrecarrega muito a região cervical, comprimindo muito essa inervação e sobrecarregando muito essa musculatura. E o braço também. E o braço também tem dores que literalmente irradiam para a cabeça, tá? Então, o mais importante primeiro é sempre fazer uma avaliação, ver realmente qual é a causa dessa dor. Aí começa a perguntar para o cliente o que os hábitos dele. Exatamente. É isso? O que ele costuma fazer mais seguidamente, principalmente, exatamente, uma anamnese básico, né? Temos testes neurológicos, ortopédicos que a gente faz para tentar engatilhar essa dor, o que faz doer, quando dói, né? Mas a quiropraxia, ela é muito eficaz nesse tratamento. Eu posso afirmar que provavelmente é uma das queixas que tem uma solução mais rápida, geralmente, no consultório. Por exemplo, uma hérnia de disco, ela tende a ter uma recuperação mais lenta, exige muito mais sessões, né? Uma recuperação bem mais devagar. As dores de cabeça a gente costuma ter relatos de uma melhora, já começa a diminuir a intensidade, vai diminuindo a frequência, isso ajuda bastante. Então, claro que é muito multifatorial. Mulheres, por exemplo, tem questão hormonal, pessoas que não dormem direito também vai dar dor de cabeça. Não necessariamente é uma coisa da cervical, mas geralmente para quase todos esses tipos de dor, pelo menos um alívio com o ajuste, com a liberação da musculatura, mantendo esse pescoço mais leve, mais solto, ajuda bastante. Costuma ser uma queixa. Porque pode ser o colchão ou a maneira que deitou. Isso tudo a gente avalia. Eu sempre pergunto como é que dorme, quem dorme de bruços. E se a pessoa não lembra do que ela fez? Não lembra do que ela fez, a gente vai pelos testes e vai dizer, olha, essa vértebra estava desalinhada, fiz essa correção, vamos observar. E a gente vai mais na observação, vamos observar como é que vai ser, se vai ter uma melhora, se não vai ter. E tu consegue ver se a vértebra está desalinhada pelo toque? Sim, muito treino. A gente às vezes usa exames de imagem, se necessário, raio-x, ressonância, mas com o toque a gente precisa sentir movimento em cada vértebra da coluna. A gente justamente tem o disco para que cada vértebra se movimente. Então, quando a gente vai tentar mexer e ela não mexe, a gente sabe que ali existe uma restrição, tá? Então, e na cervical, geralmente essa restrição ela se torna ainda mais sensível, porque é uma região mais sensível, que tem uma musculatura muito importante, então... Entendi. No próprio exercício, se a pessoa tem alguma dificuldade em fazer o movimento, pela observação já começa a perceber onde são os pontos. Onde provavelmente tem uma restrição. Às vezes é um músculo que mostra, né? Por exemplo, a pessoa não consegue mexer duro, tanto esse lado aqui, trapézio. Onde é que se insere esse músculo trapézio? A gente vai olhar aquela vértebra onde ele se insere e está travada. Então vamos corrigir para que esse músculo consiga trabalhar também. Mas o quiropraxista, de maneira geral, um quiropraxista graduado é habilitado ao toque mesmo a conseguir fazer esse teste de mobilidade e sentir essas restrições para corrigir. Eu não me lembro o que quer dizer quiropraxia. Praxia é uma prática. Praxis é prática, quiro é mão. Quiro é mão. Prática, então é uma prática através das mãos, então é com o toque mesmo. Exatamente. Tá, entendi. E essas radiografias são feitas ali mesmo no centro de tratamento ou são feitos fora? Não, a gente pode dar requisição se o paciente quiser fazer, ou ele pode solicitar um médico, mas geralmente é feito em laboratório, até porque precisa de um local específico para fazer radiação, né? Para não passar a radiação, então isso é com os laboratórios. Então, na verdade, a dor de cabeça pode ser causada por uma disfunção da cervical, porque também tem o sal demais na comida, tem outras... Várias questões, né? Eu brinco até o vinho, né? Depois que tomam um vinho, fiquei com dor de cabeça. Porque tem acontecido comigo. Exatamente. Então, assim, é sempre também... antes, né, a produção de como é feito aquele vinho, as substâncias que foram colocadas ali, ou como está também a psique da pessoa, né? Exatamente. Que no próximo bloco nós vamos falar um pouquinho sobre a psique, né? No psicossomático. Já me fizeram sinal para a gente fazer um intervalo, então nós vamos fazer um breve intervalo e esperamos vocês para continuar conversando com a Juliana. Até mais. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento Beto Ferragens, Vidraçaria e Serralheria. Camacho Consultores. Mágica do Ser, Facilitadores da Consciência. Quiro Pilates Wellness Center. Olá! Quero convidá-los para os cursos livres que eu estou abrindo agenda no meu ateliê Lígia Marques, no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. Serão cursos
de pintura, poesia, arte, que envolverão técnicas e desenvolvimento da criatividade pessoal. Os cursos estão abertos para pequenos grupos ou aulas individuais. Informe-se no telefone 519-9964-8373. Há possibilidade de mentoria e grupos de estudo. Aguardo a sua inscrição. Vamos lá trabalhar? Um abraço. Nós da Camacho Consultores oferecemos um atendimento personalizado para reavaliação de carreira, com análise de currículo, análise de perfil profissional, orientação para recolocação profissional, redirecionamento de carreira e análise de momento de vida. Faça uma avaliação com quem entende do assunto. Atendemos online para qualquer região do país. Beto Ferragens, serralheria, vidros temperados, comunicação visual e prestação de serviços. Há 23 anos trazendo inovações tecnológicas para a área de segurança de sua casa, escritório ou propriedade rural. Sacadas em vidro e inox, persianas eletrônicas, box para banheiro, chaves na hora, vidro temperado e portão eletrônico. Beto Ferragens, qualidade indiscutível para a sua obra com o profissionalismo que você procura. Ligue 3233-1845 e 999332171 e faça orçamento. Olá, venho convidá-los para uma exposição de arte em Santiago, Rio Grande do Sul, em homenagem a Caio Fernando Abreu. Ele é santiaguense, natural, de Santiago, e vários artistas convidados estarão expondo suas obras nesta homenagem. Será a exposição de 5 a 30 de novembro no Espaço Cultural Estrada Bosco, em Santiago, e os nomes de todos os artistas participantes e da curadoria você pode ver na tela, estão passando então o cartaz e o convite dessa exposição, e eu espero vocês lá. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo, e continuamos conversando com a quiropraxista Juliana Schneider. Juliana, você trabalha também com prevenção, Você já havia falado um pouco no bloco anterior, e tratamento de problemas de coluna como a hérnia de disco, que eu acho que é também bastante procurado, uma das mais procuradas, tensões musculares, dores de cabeça, escoliose, entre outros. Como são realizadas essas prevenções? Com que tipos de exercícios, técnicas e práticas? E cita o exemplo da hérnia de disco, por exemplo, o que é a hérnia de disco, por que ela passa a ocorrer, essa dor, em função do que o paciente adquire uma hérnia de disco? Bom, a hérnia de disco eu costumo brincar que é o carro-chefe do consultório, É a patologia de cara disparado a mais comum, tá? Ela é uma lesão no disco, que é a cartilagem que fica entre as vértebras da coluna, tá? É uma lesão que pode ocorrer por diversos fatores. Processo de envelhecimento, processo de desgaste, sobrepeso, tabagismo, sedentarismo. Tem um tabagismo pouco de também. Ele resseca essa cartilagem. Ah, entendi. Então ela vai secando. Então geralmente o disco ele seca e uma porção dele sai para fora. E aí o que acontece? Um pedaço desse disco que vira uma hérnia pode pinçar, incomodar um nervo, que geralmente quem pensa em hérnia de disco pensa na dor no ciático. É a mais clássica. A mais comum é a hérnia lombar, porque é uma região
muito móvel e que é a que recebe mais carga, então o disco ele fica mais sobrecarregado. E aí quando é na região lombar e ele pega o nervo, geralmente essa dor irradia para a perna, que é a famosa dor do nervo ciático, quando a causa na verdade é a hérnia, geralmente, né? Então a hérnia de disco, ela é super tratável de maneira conservadora, que é isso? Não invasiva, não cirúrgica. Geralmente o paciente vem uma certa crise, é uma dor bastante intensa em muitos casos, não necessariamente dá só na lombar, pode dar em várias regiões da coluna, tá? Mas ela é muito tratável de forma conservadora. Como a quiropraxia atua nisso? A gente trabalha movimentando e descomprimindo aquele disco que está herniado, tá? Então, através de manipulações, soltando aquela articulação para dar espaço para esse disco. Então, o que o disco acaba fazendo? Ele enxuga de volta, digamos assim. Faz uma remissão, tá? Dá para conviver, dá para ter uma vida normal com uma hérnia de disco. Ele volta pro lugar dele, é isso? Ele enxuga e para de incomodar o nervo. Tem muita gente que tem hérnia de disco e não sabe porque ela não tá lá no nervo. Então, ela só vai doer quando ela estiver encostando em outro tecido, né? Incomodando alguma coisa. A hérnia é um nervo. Ah, não. A hérnia é um pedaço do disco que saiu para fora. Ah, entendi. É um pedaço. É um pedaço do disco. E toca no nervo. E aperta. E irrita, é né? Isso e aí isso incomoda. Isso causa muita dor. É uma dor que às vezes pode gerar inflamação. Então, tem vários caminhos que dá para seguir. A quiropraxia é um deles. O tratamento conservador é o tratamento indicado inicialmente. Quiropraxia, fisioterapia, se necessário, alguma medicação para, né, conter essa inflamação. O Pilates, a atividade física, entra muito bem após esse período de crise. Geralmente a gente não força muito quando tá com muita dor, porque, né, tu vai estar forçando em cima de um problema. Vai irritar então a gente mais. primeiro trata e o Pilates entra super bem. Por quê? Quanto mais forte essa musculatura que segura a tua coluna, menos peso vai ter no disco. Então é o músculo, que é o correto, é o músculo que tem que segurar a maior parte do peso. Se existe uma fraqueza muscular ou excesso de peso em cima do disco, existe uma grande chance dele começar a secar e herniar. Então o Pilates ele entra depois como um tratamento a longo prazo, um estilo de vida, eu digo, né? Sim. Estabilizando essa coluna, mantendo essa musculatura forte para que a coluna não sofra tanto impacto. E aí previne até futuras hérnias em outros discos, porque pode dar em qualquer um, em qualquer região, né? Então a alimentação também entra em função do sobrepeso? A alimentação entra, hidratação principalmente, porque boa parte do disco é composto de água, tá? Então muita água, gente que toma pouca água, gaúcho toma muito causa chimarrão. ressecamento se não toma A gente fala água. muito pra pele, né, pros rins, é verdade. mesma coisa, tá? O disco ele faz um bombeamento onde ele capta água. Se não tem água para ele se manter hidratado, ele começa a ressecar também. Então a hidratação entra muito importante nesse caso também. A alimentação também, por conta principalmente do sobrepeso. E aí como é que funciona o tratamento se entra alimentação? Vocês indicam para um nutricionista ou vocês têm ali... Recomendo, tá? Se for o caso. Posso dizer que boa parte das pessoas até nem é tanto sobrepeso. Às vezes hérnia cervical, por exemplo, não é o peso, né? Porque a cabeça tem um peso médio, né? Então, mas se realmente a pessoa tem interesse e sabe, tem essa consciência de que diminuindo, perdendo peso, isso vai ajudar nesse problema de coluna, tranquilamente a gente encaminha para atividade física e para um nutricionista para fazer esse acompanhamento. E normalmente, então, é a má postura que causa isso? Uma postura, principalmente postura estática, ficar muito tempo numa mesma posição. O corpo, o disco, ele precisa de um movimento para bombear. Ah, entendi. Então, se não tem movimento, ele às vezes não, ele vai ressecando, ele vai ficando mais sobrecarregado, esmagado, digamos assim. É que nem uma engrenagem, né? O corpo humano é exatamente igual. Tem que ter o movimento para lubrificar. Exatamente. Fazer todo o mesma conjunto. coisa. Exatamente. Legal. Por exemplo, na tua formação, tu aprendeu a utilizar as técnicas de manipulação articular, que eu gostaria que tu explicasse para o nosso público o que é, e liberação miofacial. E as técnicas têm estes nomes: Gonstedt, Thompson, Nimo e Graston. Isso. Que vão direto na causa da dor, né? Trazendo alívio e bem-estar. Explica para o nosso público essas palavrinhas e esses termos de técnicas. Esses nomes são os nomes das técnicas em si, né? São técnicas criadas por quiropraxistas, então... Às vezes é o nome do autor, né? A maioria ali é. Sim, são sobrenomes. Acho que todos esses.
O Gonstead e o Thompson são técnicas de correção de desalinhamentos e restrições articulares na coluna. Então, o Gonstead é aquela famosa técnica, e a quiropraxia é muito conhecida por ela, dos estralos, né? Que gera um estralo, tá? Então, essa é a mais famosa, é a mais usada. Traz um alívio enorme, né? Então, não pode ser feito em todo mundo, mas na grande maioria das pessoas. Então é uma técnica muito boa e muito eficaz, porque é literalmente tirar com a mão, né? A pessoa está com aquele torcicolo, tu faz o ajuste ali, depende da idade também da pessoa, se tem os ossos muito fraquinhos. Exatamente. Não dá pra fazer, aí tem o Thompson, que também é uma técnica, e ela é uma técnica que a gente utiliza uma maca específica, é uma maca de quiropraxia que tem umas tábuas de aceleração, tá? A gente levanta uma alavanca e ela faz essa mesma correção de uma maneira diferente. Igualmente eficaz. Tem gente que, por exemplo, não gosta de estralos e não vai num quiropraxista. Pode ir, tá? A gente tem diversas técnicas instrumentais, outras maneiras da pessoa melhorar sem necessariamente o estralo. Tem muita gente que tem medo, tem receio, então acaba não indo, tá? Mas tem outras maneiras de fazer. O Thompson é uma dessas, tá? Que eu utilizo no consultório. Nimo e Graston são técnicas de liberação miofacial. Então, o que acontece? Cada vez mais as dores, elas são tensionais, elas são musculares, né? Estresse, ficar muito tempo na mesma posição, se encolher muito, a gente tende a somatizar muito na musculatura. Então, são técnicas de liberação dessas tensões musculares. Geralmente, elas envolvem algum tipo de vascularização. O que é isso? O músculo, ele é como se fosse um pedaço de carne, ele precisa ter muito sangue correndo lá dentro para que ele funcione bem. Para não ressecar também. Para não ressecar e para que ele funcione bem. Sim. Então, muitas vezes, quando a gente está tenso, ele está tão apertado que o sangue não circula direito e ele não funciona da maneira adequada. Isso dói. Então, ambas as técnicas, elas são focadas em abrir essas aderências musculares, tirar esses pontos de gatilho, que a gente chama, que geralmente é aquele pontinho do músculo, as pessoas conhecem geralmente como os nozinhos. São geralmente aderências que o músculo já está tão tenso ali que ele fica todo dolorido. Então, a gente geralmente abre essas aderências, manda mais sangue para dentro desse músculo através dessas técnicas, tudo não invasivo, né? Mas o músculo ele começa a revascularizar. E isso o próprio corpo vai levando nutriente, oxigênio, e esse músculo volta para um relaxamento. Que incrível! Como é que tu abre essas aderências? É sempre com o toque? O Graston é instrumental. E o Nimo é com o toque. Usa um aparelho. Usa um aparelho, a gente usa um aparelho de inox para abrir mesmo. Ele é um pouquinho mais dolorido, ele mas passa extremamente calor eficaz. Ali ou quê? Não passa calor, ele é com a mão mesmo, a gente vai abrindo. A gente usa ele para ir abrindo essas aderências. Vai movendo tipo os músculos, essas fibras assim, musculares, né? Que estão muito tensas. Isso abre. Isso distensiona essa musculatura, tá? E o Nimo é feito mais manual mesmo, ao toque. A gente faz uma compressão isquêmica, trancando um pouco a circulação sanguínea para que, por consequência, o corpo comece a mandar mais sangue para lá. E, por exemplo, assim, lá por 2011 eu conheci um médico em Porto Alegre e ele mexeu em todo o meu corpo, assim, ele disse que ele ia colocar os meus ossos no lugar. Eu fiquei muito impressionada, eu nunca tinha visto aquilo. Mas é muito interessante. E aí ele me explicou que os nossos ossos, eles se movem e saem do lugar, mesmo a gente sem saber, né? Então, seria legal até, inclusive, a gente fazer essas uniões, colocar os ossos no lugar de vez em quando, né? É como uma prevenção. Prevenção, isso, porque desgaste. Imagino que não daria tanta dor, talvez. Exatamente, mas a gente só lembra quando dói, eu sempre digo, porque a gente não enxerga. Exatamente. Se fosse... Então, o que me veio de perguntar agora é, por exemplo, às vezes a gente se move, o pescoço ele dá um estralo. O que é isso? Muitas causas. Pode ser que essa vértebra não está movimentando corretamente, tá? Então ela pode estar com alguma restrição e aí para um lado ela não consegue movimentar como deveria. Desgaste pode gerar também alguns estralos, porque começa a ficar osso mais perto de osso e esse movimento também fica alterado. Um processo de desgaste. Mas é bem importante avaliar, porque estralos assim não são normais, principalmente se são estralos dolorosos, tá? Estralo que dói, geralmente a gente tem que abrir o olho para algum problema mais importante, mas o fato dela estar estralando é como se a engrenagem tivesse alguma coisa que não tá incomodando, tá interferindo nesse caminho. Às vezes é um próprio músculo que está um pouquinho mais tenso ali em cima e faz com que
essa vértebra não consiga ter toda a amplitude de movimento que ela deveria, tá? Então, às vezes, geralmente fazendo essa correção, isso passa. Que legal. Bom, tu já falou um pouco assim sobre os instrumentos, mas vou te perguntar se tu quiser complementar alguma coisa. Se na Quiropilates eles usam quais instrumentos ou equipamentos para empregar determinados exercícios, né, que vão resolver os sintomas tratados, a serem tratados, ou até na manutenção. Tu conhece um pouco essa parte? A parte do Pilates é mais com os instrutores do Quiropilates. Geralmente, na minha prática, a gente usa, então, técnicas de acordo com aquilo que o paciente quer e vai se sentir confortável em fazer, e aquilo que a coluna dele precisa. Como eu te comentei, uma senhorinha com osteoporose, a gente não vai deitar de lado e botar todo o peso e fazer um estralo, né? A gente tem outros aparelhos complementares que fazem a mesma coisa. Quando encaminhado para o instrutor do Quiropilates, geralmente a gente faz esse trabalho multidisciplinar, né? E aí eu digo, olha, talvez não seja legal fazer tal tipo de movimento, né? Porque a hérnia tá bem ali, então no início vamos evitar, mas vamos fortalecer tal região que vai ajudar bastante. Então, os aparelhos fica bem, né, a critério do instrutor, porque não é minha área, né? Tem o Pilates solo, tem Reformer, Cadillac. Eles sabem e eu só dou essa guiada sobre o problema, né? Até porque tu falou antes, né? O instrutor da Quiropilates sabe se tu tem que mexer mais com o músculo ou mais com os ossos, vai fazer os exercícios específicos. Exatamente. Né? E para encerrar o programa, então, eu gostaria que tu falasse um pouco mais, se tu souber, né, sobre a causa da dor. Hoje nós sabemos que existe a psicossomática, então psicossomática é a soma de algo que tem relação com a psique, né? É uma questão que vem da psique, mas como tu falou, a pessoa não enxerga a vértebra, a pessoa também não enxerga a psique, onde foi, o que ela fez ali que somatizou. Às vezes, de uma hora para outra, a gente tá com isso aqui tudo dolorido. Tá carregando um saco de batata na né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre essa causa psíquica, se tu tem esse conhecimento. Sim. E como que vocês trabalham com isso, se vocês encaminham para um psicólogo, como é que é feito? Se vocês percebem que a causa é psíquica. Sim, eu, né, não é minha área, não faço diagnóstico psicológico, né? Obviamente eu encaminho para alguém, mas geralmente a gente conhece o paciente num primeiro momento, conversa com ele, entende o que está doendo. Se em algumas sessões a gente percebe que o paciente está melhorando, mas pelo ritmo que a coisa está indo, ele já deveria estar melhor, a gente começa a perceber que tem alguma coisa. O paciente já usa antidepressivo, o paciente perdeu alguém recentemente, tu percebe que tem alguma outra causa. A fibromialgia é uma doença cada vez mais comum, que gera muita dor em todo o corpo, pontos de extrema sensibilidade à dor, e a causa é psicológica. Geralmente ela é desencadeada por alguma ansiedade, por depressão, só que se manifesta no corpo. Então a quiropraxia e um tratamento psicológico casam super bem nesse momento. A quiropraxia, nesse caso, diferentemente da hérnia, ela trata o sintoma, né? Ela vai tratar aquilo que reflete no corpo, então traz muito alívio. A pessoa, ela tem dor, não é que ela tá imaginando uma dor porque ela, né, a cabeça dela não tá Mas bem. Aí essa dor é muscular ou o quê? Como é que geralmente a gente tem testes, pontos específicos que a gente toca e a pessoa remete a uma dor, tá? E é uma dor um pouco mais exagerada, ela fica muito hipersensível. Em todo o corpo. Vários pontos do corpo, eu já li quadril, um pouco sobre fibromialgia, me chamou muita atenção, mas eu não sei o que ela é bem comum, infelizmente. Então, geralmente... É uma dor, assim, igual, constante em todo o corpo? A pessoa sente tudo sempre muito dolorido, sabe? Tem dores bem intensas, chega a travar, tem muita sensibilidade. Então, a quiropraxia ajuda muito a aliviar essas dores. E o psiquiatra, o psicólogo, trata mais a parte da causa para a gente tentar vencer e manejar esse problema, né? Qualidade de vida. Diferentemente de uma hérnia, por exemplo, que a gente trata a causa. A gente mexe ali na hérnia e vai descomprimindo ela.
Então, nessas causas psíquicas, e isso é cada vez mais comum, o pessoal tá bem estressado, o pessoal tá deprimido, pandemia, esse tipo de dor aumentou radicalmente. E agora com as eleições também tenho percebido que as pessoas estão bem nervosas. Ficaram bem tensas, um clima muito tenso, isso é difícil, né, de se desligar disso. Então, a gente percebe que esse tipo de dor acaba aumentando bastante e em algum momento a gente fala, acho que seria interessante. E o próprio paciente percebe, olha, realmente eu não tô tão legal, talvez seja legal também buscar alguma coisa para o meu psicológico, para a gente trabalhar em conjunto. Né? Que bacana. No fim, a dor, ela é sábia, é uma relação com o nosso corpo que tem uma sabedoria, é uma amiga, entre aspas, ela nos avisa que tem alguma coisa que não está bem, né? E ela nos empurra para alguém que possa nos ajudar. No fim, a dor é isso. O homem não nasceu para sofrer ou para ter dor, né? Mas a dor é um sinal de que alguma coisinha ali tem que ser colocada no lugar, né? Ou a mente, ou o corpo. Ela é um alarme. Junto, né? Ela é um alarme avisando algo não tá legal. Vamos investigar. Que bacana, muito obrigada pela tua colaboração, Juliana, ao programa, adorei conversar contigo. Eu que agradeço, gostei muito, obrigada. Obrigada. Estamos encerrando então mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Você pode assistir nas páginas sociais da Televisão Santa Maria, Facebook e Instagram e nas páginas sociais exclusivas deste programa Lígia Marques, no Facebook e no YouTube. Se você quer ser um apoiador cultural deste programa, envie um e-mail para programaligiamarques@gmail.com. Mensagens e sugestões também são bem-vindas. Foi um prazer ter estado com vocês. Se vocês quiserem visitar a minha loja virtual e conhecer essas peças que eu coloco no cenário, é www.ligiamarques.com.br. Adorei ter estado com vocês. A gente se vê nos próximos programas e eu espero você. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização: Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento: Beto Ferragens, Vidraçaria e Serralheria. Camacho Consultores. Mágica do Ser, facilitadores da consciência. Quiro Pilates Wellness Center.